Alguém já te deu aquele conselho pra você não fazer as coisas de última hora? Tipo assim, não deixa pra última hora não, menino. Geralmente a nossa mãe é que nos cobra nesse sentido, né? E o que que é deixar pra última hora? Sei que você já deve estar familiarizado com isso, mas deixar pra última hora no universo dos estudos é o quê? É você dedicar a maior parte dos seus estudos quando está perto da hora da sua prova, quando está perto do dia da sua prova. Ou como, por exemplo, eu até coloquei aqui, vou deixar de alguma forma para vocês verem um resuminho da, do que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que é o intensivão de última hora não compensa. E qual foi o exemplo que eu dei? Das pessoas, ao invés de elas estudarem 5 horas seguidas, por exemplo, a minha prova é domingo, e eu estou estudando 5 horas seguidas no sábado. Ao invés de eu fazer isso, por que que eu não estudo 1 hora na segunda-feira, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta? Já vai dar 1 hora em cada dia, né, em 5 dias, já vão totalizar as 5 horas. E isso vai ser muito mais produtivo para você do que se você estudar literalmente as 5 horas na véspera, né? E a gente é acostumado com isso de estudar em véspera por conta da escola, né? A gente carrega aí do nosso histórico escolar de querer estudar só na véspera de prova, e eu digo isso com toda certeza porque é o perfil dos estudantes aqui no Brasil, principalmente dos estudantes da rede pública, de que a prova é amanhã e, por exemplo, minha prova de português é amanhã, vamos supor, e eu estou estudando para a prova hoje. Ou então eu tenho que apresentar um trabalho na escola, falar, eu decoro hoje para amanhã, né, eu me virar. Então, assim, é um histórico do aluno brasileiro. Só que há décadas, ó, muito tempo mesmo, pesquisadores da memória, né, pessoas que estudam como que funciona a nossa memória, como que funciona o nosso aprendizado. E eu digo isso porque tá aqui alguns livros de exemplo. Ó, vou até mostrar aqui rapidinho. Esse livro aqui, Como Aprendemos, ele fala uma abordagem científica da aprendizagem do ensino e diz claramente de que eles estudam há décadas que essa mudança, ao invés de você estudar 5 horas na véspera e estudar 1 hora em cada dia, essa mudança no seu cronograma vai melhorar, vai ter uma grande diferença aí na sua memorização do conteúdo. Então, assim, vamos pensar melhor nas estratégias e esse vídeo é para que você reflita. Será que compensa mesmo estudar em véspera? E ó, no resuminho eu botei uma frase que vem de um desses livros que diz assim: estudar de última hora funciona, contanto que você não se importe de esquecer tudo logo após a sua sessão de estudos. E como assim estudar de última hora funciona? Vamos lá. Pela sua experiência própria, me diz aí, quando você estudou de véspera de prova, você tinha uma prova para fazer amanhã e está estudando hoje, você se saiu bem nessa prova? Muito provavelmente sim, porque estava tudo fresco na sua cabeça. Você estudou ali de maneira intensa no dia anterior, estudou, 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 aí chegou no dia dessa prova, você tinha acabado de ver sobre aquilo e se deu bem na prova. Funcionou, funcionou. Só que e hoje? Você lembra dos trabalhos que você apresentou na escola? Você consegue me explicar o que você fez, como que você respondeu aquela prova? Você ainda lembra esses conteúdos? A probabilidade de você ter esquecido totalmente a maioria deles é muito grande, justamente porque se estudar de última hora ele não compensa tanto, enquanto que um estudo distribuído, um estudo que você fez, estudou um pouquinho na segunda, estudou um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta, um pouquinho na sexta, isso aqui vai evitar que você tenha esse esquecimento rápido. E esse esquecimento ele vem literalmente de uma curva, tem um gráfico, que eu não vou conseguir pronunciar o nome do cara, é muito Ebgels, é muito difícil de pronunciar o nome dele, mas que ele fez uma curva, um gráfico do esquecimento. E ele diz que quanto menos contato você tiver com o conteúdo durante os dias, ou seja, você não viu nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, você viu tudo na sexta. Quanto menos contato você tem com o conteúdo de maneira distribuída nos dias, menor vai ser a sua retenção, ou seja, o seu entendimento, a sua compreensão do conteúdo. Menor ainda vai ser as suas chances de guardar esse conteúdo na sua memória. Então, quando você vê de maneira compartimentada, realmente durante um intervalo de tempo, vai diminuir as chances de você esquecer o conteúdo. Mas estudar de última hora, ele não é que ele não te dá, tipo assim, ele pode não te dar um super desempenho, um ótimo desempenho, mas ele funciona no sentido de que ele não é tão terrível assim, porque no final você conseguiu sair bem na sua prova, estudando mesmo que na véspera da prova você tirou uma nota boa na sua prova aí, na sua escola, no seu trabalho. E por que que isso aconteceu? Tem duas grandes diferenças, e aí entra aqui, eu quero que você preste atenção nisso, entre estudar de maneira intensiva e estudar de maneira distribuída. Quando a gente estuda de maneira intensa, tipo, eu tiro o dia hoje, vamos supor que eu vou tirar o dia hoje para me sanar uma dificuldade de algum conteúdo que eu tenho. Vamos supor que eu tenho dificuldade em estequiometria. E hoje eu vou tirar o dia para me estudar apenas estequiometria para me resolver esse problema. Eu vou tirar realmente horas e horas estudando estequiometria, meu cérebro ali vai martelar até eu conseguir entender a estequiometria. E pode ser que eu realmente não entendi muito bem a estequiometria. Se eu fizer uma prova amanhã sobre estequiometria, pode ser que eu me saia bem, certo? Porque eu fiz um estudo intensivo. Mas se a minha prova for daqui meses, e eu só estudei hoje de maneira intensa, eu não vou ter um rendimento tão bom assim quanto que se eu fizesse essa prova amanhã.
Porque esse meu rendimento desse estudo intensivo, ele só vai funcionar num prazo muito pequeno. Você vai responder uma prova no final de semana e não daqui meses. E geralmente, quando nós falamos de Enem, né, ainda mais no dia de hoje, a gente só vai fazer a prova do Enem daqui meses, é só no final do ano. Nós estamos em março. Daqui que chega o final do ano, muita coisa que a gente estudou no início vai se perder se a gente viu só naquele período. Se a gente não vê de maneira distribuída, a gente não vai conseguir chegar na hora do Enem com todos esses conteúdos na nossa cabeça, porque ele foi perdido. Mas por que foi perdido? Se eu me esforcei, se eu exigi do meu cérebro ali para me aprender aquele conteúdo, fiquei horas estudando, por que eu esqueço? É porque justamente nesse momento que você está estudando de maneira intensa, você gera uma memória operacional, é uma memória de trabalho, é uma memória que ela tem realmente uma limitação, ela é limitada naquele momento. E ainda mais, ela é super limitada nesse sentido de que ela te sobrecarrega. Você se sente muito cansado quando faz um estudo intensivo. Enquanto que se você estudasse um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, enfim, você se sentiria menos cansado e ainda teria uma performance muito melhor, certo? E o estudo espaçado, por que ele é tão bom? Por que realmente ele vai contra isso? É porque no estudo espaçado você diminui essa sobrecarga cerebral, porque você vê um conteúdo de maneira compartimentada em um certo intervalo de tempo. Você não vai ver tudo de trigonometria hoje, você vai ver um pouquinho de trigonometria hoje, um pouquinho amanhã e um pouquinho depois, certo? E o nosso costume de estudar de véspera de prova é algo herdado, né? Faz parte do modelo tradicional de estudar. Só que nem sempre o mais tradicional que as pessoas mais fazem é o que de fato funciona. E por que a gente acaba optando por esse estudo intensivo? Porque entra num conforto, você só precisa estudar uma vez, aí você se sai bem na prova e... Por isso que eu até coloquei essa frase, estudar de última hora funciona, funciona. A menos que você não queira esquecer o que você estudou, que é o nosso objetivo. A gente quer estudar hoje, para no dia da prova, né, lá no vestibular, a gente consiga lembrar daquilo que a gente estudou. Mas só vai dar para fazer isso se a gente estudar de maneira distribuída, se for um estudo que a gente vê de maneira repetida. Eu não tive contato com a informação apenas hoje, eu tive contato com a informação hoje, amanhã, depois de amanhã, e fui vendo. E assim eu fui mantendo esse conteúdo na minha cabeça até chegar o dia da minha prova. E eu consegui me sair bem, certo? Então vamos lá. O que fazer então? Você deve estar se perguntando, né? Eu botei aqui no resuminho para vocês. Se eu não vou ver todo o conteúdo na véspera, que é o que a gente está falando nesse vídeo, você não deve estudar na véspera da prova. Como exatamente eu devo distribuir o meu estudo? E aí eu vou mostrar, vou até gravar aqui a tela do tablet para que vocês possam ver, tá bom? É coisa rápida, para vocês poderem ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês como de fato você deve estudar, para que você não esqueça o conteúdo, para que você corra longe desse negócio de estudar em véspera de prova. E ao mesmo tempo, mesmo não estudando só na véspera de prova, você consiga ainda ter uma performance boa nos seus estudos, estudando de maneira distribuída. Porque vamos lá, vamos para uma situação. Vamos supor que eu vou estudar de maneira distribuída e você vai estudar de maneira intensa. Nós dois, eu e você, temos que estudar a mesma coisa. Nós temos que aprender, por exemplo, 64 conceitos, sei lá, da ecologia, vamos supor, um conteúdo aí que cai no Enem, nos vestibulares, que é muito frequente. Vamos supor que eu tenho que aprender 64 conceitos da ecologia. Sei lá, por exemplo, talassociclo, equinociclo, essas coisas, o que é o sistema, o que é a biosfera, enfim, 64 conceitos. E aí você, eu vou falar primeiro de mim, eu vou estudar 10 minutinhos todos os dias esses conceitos. Estudei hoje os 64 conceitos, amanhã eu vou estudar de novo mais 10 minutinhos desses 64 conceitos. O problema disso é que quando eu estudar hoje, eu vou estudar 10 minutinhos, 10 minutos passa muito ligeiro, certo? Quando eu for estudar amanhã, eu já vou ter esquecido muita coisa das que eu estudei ontem. Porque a gente, quando revisita, a gente percebe o quanto que a gente esqueceu. E aí vai ficar assim, a impressão de que vai passar é que eu não consegui aprender. Eu não consegui aprender ontem, porque foi um intervalo de tempo muito pequenininho, estudei só 10 minutinhos. E hoje eu vou perceber que ontem eu não consegui render tão bem nos estudos. Parece que muita coisa eu esqueci. Só que aí, quando eu for estudar de novo, no caso amanhã, eu já vou tentar resgatar o que eu estudei ontem. Mesmo que em intervalo de tempo pequenininho, 10 minutinhos, mas eu estudei 10 minutinhos na segunda, 10 minutinhos na terça. Quando eu chegar na quarta-feira, por exemplo, pode ser que, por eu ter me esforçado na terça-feira, eu ter lembrado coisas da segunda, ficou mais fácil na quarta eu lembrar o que eu estudei na segunda e na terça. Porque eu fiz um esforço. Pode ter parecido frustrante no início. Tipo assim, eu estudei na segunda-feira esses 10 minutinhos. Na terça, pode ser que eu tenha tido a sensação de que foi frustrante, que eu não consegui aprender, que eu não entendi muito bem. Mas só de você se esforçar, esse esforço realmente cerebral vai fazer com que você aprenda, de fato, e consolide essa informação na sua memória. E assim, quando passar de tempo a longo prazo, você vai perceber que você tem uma performance imensa naquele conteúdo que você distribuiu, certo? Então vamos supor que eu fiz assim, eu me senti frustrada e tudo, mas não, vou tentar lembrar de novo. Eu esqueci aquilo ali, que eu estudei só isso aqui rapidinho ontem,
esqueci, mas logo eu tento lembrar de novo aquilo ali estudando, né? Nesses 10 minutinhos. Tá, vamos supor que eu fiz isso por 5 dias. Eu estudei 10 minutinhos na segunda, 10 minutinhos na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você não vai fazer isso. Você, estudante aí de véspera de prova, vai fazer o quê? Ah, minha prova é no sábado. Na sexta-feira eu vou tirar 50 minutos aí pra me estudar esses 64 conceitos. Quando você estiver estudando, você vai perceber que você está entrando em contato e você vai estar empolgado. Ah, esse conceito tal, esse conceito tal, esse aqui. Vai dar uma impressão para você que você aprendeu muita coisa. Porque você viu todos os conceitos de uma vez. Eu não, eu vi um pouquinho de conceito aqui, um pouquinho de conceito hoje, amanhã e tal. Você não, você viu todos os conceitos. A impressão que vai dar quando você terminar de estudar é que você realmente viu muita coisa, você aprendeu muita coisa. Enquanto que a minha impressão vai ser que, poxa, não consegui aprender muita coisa, esqueci aquilo ali e tal. Pode ser que realmente, depois desses 50 minutos, você saiba mais do que eu, que passei, né, esse tempinho ali, me sentindo um pouco frustrada, esquecendo um pouco. Mas a diferença é que daqui, por exemplo, 2 dias, você vai ter esquecido tudo que você estudou nos 50 minutos e eu não vou ter esquecido aquilo que eu estudei de maneira compartimentada, de maneira intercalada nos dias. Percebe a diferença? Enquanto que eu realmente não consegui ver todo o conteúdo, né, num momento, eu fui um pouquinho nele hoje, aí amanhã eu vou ver ele de novo e eu vou perceber que algumas coisas eu esqueci, mas aí eu vou tentar me esforçar para me lembrar. No dia seguinte eu vou me esforçar para tentar lembrar o que eu estudei antes e antes. E assim eu vou me esforçando a lembrar e vou aprendendo e vou gradativamente consolidando uma memória gigantesca. Enquanto que você, ao estudar os 50 minutos de maneira corrida, você vai ter aprendido ali naquele momento, mas daqui em 2 dias, um dia, você já não vai lembrar mais de nada. Porque você não tentou resgatar no seu cérebro aquela informação. Então ficou uma memória operacional, não ficou uma memória de longo prazo. E a memória de longo prazo, ela só nasce a partir desse estudo compartimentado, desse estudo distribuído, que foi aqui que eu coloquei, né, pra gente ver nesse resuminho. Tá, agora eu vou te mostrar aqui a tela do meu tablet para você ver como que você pode agora aplicar um estudo distribuído, não estudar mais de véspera de prova, porque a gente já viu que não funciona muito bem para quem quer tirar uma nota boa no Enem, para quem quer tirar uma nota boa nos vestibulares, que a gente está falando, os vestibulares geralmente são tudo no final do ano, ou então daqui meses. Não, é muito difícil no início de ano você estar fazendo a prova agora, né? Principalmente a galera que está focada no Enem. Então, se você quer sair bem no Enem, foca aqui nessa estratégia, ó. Aqui no método Cardsvest você recebe mais de 9.000 flashcards personalizados para você estudar aí para o seu vestibular e tem todos os conteúdos que caem no Enem e dos vestibulares, todos mesmo. Eu vou entrar aqui em um flashcard de física, né? Eu te falei que você deve revisar de maneira compartimentada. Vamos ver aqui assim, um flashcard de física. Vamos aqui ver um flashcard, coisa rápida. Ó, vamos supor que esse flashcard aqui, ó, tá perguntando aí é uma oclusão, né? Você tem que dizer o que é essa oclusão. Os, não sei o que, dos resistores opostos são iguais. O que é dos resistores opostos são iguais? Aí você pensa. Isso aqui é um conteúdo de associação em pontos, de eletrodinâmica. Aí eu sei que é o produto, né? Porque eu já revisei esse flashcard antes, já estudei esse conteúdo antes. O produto dos resistores opostos são iguais. Tá, já vi que a resposta é o produto, mas vamos supor que eu não entendi muito bem. Aí tem aqui a imagem, que está explicando que R1 vezes R3, no caso, R1 vezes R3, assim, é igual a mesma coisa que eu multiplicar R2 por R4. E tá aqui a equaçãozinha, e tá falando, ó, que ó, tudo que estiver no meio da ponte será nulo. Então aqui o que está no meio da ponte será nulo. Isso aqui é um conteúdo que você vê em aula, mas se você revisar isso aqui após a sua aula, você vai conseguir guardar mais na memória, porque você acabou de revisar novamente. Você está vendo de maneira repetida. Se eu ver esse flashcard amanhã, eu vou lembrar, é o produto. O produto dos resistores opostos, eles são iguais. Se eu ver isso depois de amanhã, eu vou lembrar de novo, lembrar de novo. E aí, o bom benefício de você usar os nossos flashcards prontos é que você, além de ter tudo já na sua mão para você revisar todos os conteúdos, você ainda pode fazer isso aqui, ó. Revisar de maneira distribuída, que foi o que eu te ensinei nesse vídeo, que foi o que eu disse para você fazer, porque ele vai te ajudar na sua memorização, vai construir uma memória muito fortalecida, muito duradoura, que vai te ajudar no dia dessa prova. E é justamente essa parte aqui. Vamos supor que você não sabia que o produto dos resistores opostos são iguais. Vamos dizer que você não sabia, você errou, você não soube dizer. Então, você marcaria esse botão novamente. Por eu ter tido dificuldade nesse cartão, vamos supor que eu tive dificuldade, e marcar novamente, esse flashcard vai aparecer para mim daqui 1 minuto. Então, eu vou ver se eu estou revisando vários flashcards aqui, mas daqui 1 minutinho, esse daqui vai aparecer de novo. Aí eu, vou ter que tentar lembrar de novo. O que dos resistores opostos são iguais? Aí, como eu vi o flashcard 1 minuto atrás, eu vou saber dizer, é o produto. E assim, quanto mais dificuldade eu vou tendo, né, esse flashcard vai aparecendo cada vez mais para mim. Porque, ó, perceba que se eu dissesse que, não, eu acertei esse flashcard, eu sei ele. Eu respondi corretamente que o produto dos resistores opostos são iguais.
Então eu vou marcar o bom. Se eu marcar o bom, vai aparecer esse flashcard para mim só daqui 5 dias. Ou seja, o algoritmo aqui vai entender que você já tem uma facilidade nesse conteúdo, nesse flashcard, então não tem necessidade de você ver isso todo dia. Enquanto que o que você tem realmente dificuldade, aquilo que você marcou como novamente, vai aparecer cada vez mais para você. Dessa forma, você vai ver todos os conteúdos de maneira distribuída e ainda mais de maneira estratégica para você, porque você vai aprender mais aquilo que você tem dificuldade e revisar de maneira um pouco menor, né, as coisas que você já tem facilidade, as coisas que você já sabe. E assim você vai poder ter um desenvolvimento muito melhor nos seus estudos, você vai performar muito melhor, porque você vai superar as suas dificuldades. E assim você vai ser um aluno completamente competitivo, porque você tá assim mesmo se capacitando, melhorando cada vez mais e tendo aí um desempenho muito bom nos seus estudos. E a gente só tem um desempenho bom aí nas nossas performances, na nossa maneira de estudar, quando a gente reconhece as nossas limitações, onde está a nossa dificuldade e tenta superar aquela dificuldade e mantém ainda as informações que a gente tem facilidade aqui na nossa memória. Então, dessa forma, utilizando o método CASVEST, que você vai encontrar aí o link aqui na descrição, você consegue revisar todo o conteúdo aí do vestibular e estudar de maneira personalizada para você, de acordo com a sua facilidade, de acordo com a sua dificuldade e ainda mais de maneira compartimentada, né, de maneira distribuída, através desses flashcardzinhos aqui, através desses botões que você diz. Oh, eu tive dificuldade, então preciso ver isso aqui de maneira mais frequente. Não, eu tive facilidade, me mostra menos esse flashcard. E assim você vai tendo várias flashcards para revisar durante o dia de conteúdos que você tem facilidade, conteúdos que você tem dificuldade. E isso vai fazer com que você chegue na hora da sua prova com todos os conteúdos na sua memória. Fico aqui com essa dica para você e a gente se encontra no próximo vídeo.